Tá, ok? É isso mesmo? Vocês conseguem nos ver aí? Acredito que agora nós solucionamos o nosso problema de conexão. Uma boa tarde a todos. Nós pedimos desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. Eu sou Yara Travalon Viscardi, promotora de justiça aqui no MP de Rondônia, Promotoria de Justiça de Vilhena. Uma boa tarde, com imensa alegria. Olá, boa tarde, acho que agora sim estamos ao vivo. Uma boa tarde a todos. Por primeiro, peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos. Agora eu clico. Eu não sei se estamos ao vivo ainda. Sim, estamos ao vivo. Eu não sei se estamos ao vivo ainda. Sim, estamos ao vivo. Uma boa tarde, então, a todos. Eu peço desculpas para todos vocês que estão nos assistindo. Problemas de tecnologia nós temos e todos estamos nos afeiçoando a essa revolução que tem acontecido em nossas vidas. Uma boa tarde a todos. O Ministério Público do Estado de Rondônia nos recebe com imensa alegria neste momento tão importante, tão singular, para falarmos de uma data e comemorarmos essa data, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais, doutora Marcília, promotora de justiça na comarca de Ji-Paraná. E eu estou recebendo a mensagem aqui que a transmissão não está chegando. Será que estamos ainda com problema? Recebi a mensagem aqui, algumas pessoas disseram que está ao vivo. Se vocês, quem tem o meu WhatsApp aí, se puder mandar uma mensagem, estamos ao vivo. Está chegando sim, está tudo normal. Vamos lá então, vamos seguir. Pessoal aí, o Roger, Daron, meu esposo que está lá em casa, alguns assistentes técnicos aí que estão nos assistindo. Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês que estão conosco neste momento ímpar, comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, refletindo sobretudo sobre essa importante lei e o marco legal. Obrigada, minhas queridas parceiras, doutora Marcília, doutora Letícia, que é psicóloga aqui na Rede SUAS, na comarca de Vilhena, atua no Centro de Referência em Assistência Social Especializado, e hoje nós vamos fazer algumas profundas reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas nossas descrições aqui embaixo, nós temos vários canais de acesso ao Ministério Público. Estamos aqui, nós, membros do Ministério Público, todos os servidores, a família Ministério Público, de braços abertos a toda a sociedade rondoniense, para que todos nós juntos façamos nosso Estado melhor e, neste momento, falando de criança e adolescente, construamos juntos, todos nós, melhores caminhos, um melhor futuro para a nossa nação, para o nosso Estado, falando, então, dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Agradeço imensamente à administração superior, ao nosso PGJ, Procurador-Geral de Justiça, doutora Luísa de Oliveira Leite, que tem nos franqueado espaços maravilhosos para discussão, para interlocução com a sociedade. Agradecemos também ao doutor Marcos Giovanni Ártico, é o coordenador do nosso grupo de atuação especial na infância e adolescência, que de uma maneira tão gentil, tão humilde, poderia ele estar aqui hoje, ele nos permite estarmos aqui falando e juntos contribuímos para esse tema tão relevante. Esse também é um momento muito importante e é um momento de o Ministério Público convidar a sociedade e dizer assim, o Ministério Público é a casa do cidadão, é a casa do povo de Rondônia.
Então, nós queremos que todos vocês participem de todas as nossas discussões e nos ajudem a construir caminhos melhores para uma sociedade melhor. E, neste momento, o Ministério Público, em especial, está elaborando o seu planejamento estratégico. Então, eu peço a todos que visitem a nossa página, nosso site oficial, www.mpro.mpbr, www.mpro.mpbr. Aqui nas nossas descrições estarão aparecendo esses canais de comunicação com o Ministério Público. E eu peço a todos que votem lá, que nos ajudem a construir o nosso planejamento estratégico, que consiste nada mais, nada menos do que as ações, no período de 10 anos, que serão levadas a efeito pelos promotores de justiça de todo o Estado, de todas as áreas, meio ambiente, urbanismo, infância, juventude, saúde, cidadania, segurança pública, enfim, todas essas áreas temáticas. Nós convidamos a sociedade a dar as suas opiniões, o seu contributo, respondendo um formulário muito simples que nos ajudará a servir melhor a sociedade, ouvindo quais são as necessidades. Mas, para já iniciarmos o nosso tema, nós temos várias pessoas aqui na nossa página, no nosso canal, no YouTube, aguardando ansiosa pelo estado todo, esse momento. Eu vou fazer uma breve introdução e reflexão sobre este momento, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma viagem sobre a evolução do direito da criança e adolescente na sociedade brasileira. É muito importante pensarmos que o direito, ele se constrói no movimento político e social da sociedade e ele serve para regular as nossas relações. E é natural que, conforme a sociedade vá avançando, também os direitos, e é o que se espera, se avancem. À medida que a sociedade se avança, e quanto mais avançada é a sociedade, mais proteção ela dá àquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, ou seja, que não dispõem de toda a autonomia para serem, por elas próprias, gestoras, garantidoras e reivindicadoras dos seus próprios direitos. Então, sociedades, países mais desenvolvidos têm legislações que protegem crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e todas aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Essas ferramentas jurídicas, elas servem justamente para garantir que essas pessoas ganhem o máximo de autonomia possível e possam, sim, ser protagonistas de suas vidas, defensoras de seus próprios direitos e reivindiquem os seus direitos quando eles são violados. De qualquer sorte, essas nações, esses países, eles têm vários canais para que essas pessoas busquem, reivindiquem os seus direitos e canais e instituições que são grandes protetoras do direito. Aqui no Brasil, desde o Brasil colônia, inspirados em legislações, principalmente da Europa, o Brasil passa, na década de 1700, 1726, a olhar para crianças e adolescentes. Mas nesse momento a criança e o adolescente não é tida como um cidadão, não é tido como uma pessoa de direitos, mas tão somente algo a ser pensado na sociedade que tem uma implicação, de certa forma, até nociva para a sociedade. As crianças e adolescentes, de certa forma, são olhadas até mesmo como um objeto, uma coisa que precisa ser olhada e ser tratada pelo Estado. Há uma figura na história do direito brasileiro, sobretudo aquele de proteção à criança e adolescente, que nós chamamos rodas de expostos. Era uma roda em que algumas instituições de caridade faziam nos seus muros de entrada, nos seus portões de entrada. E esse muro tinha um vão com uma caixinha, onde ali se depositavam recém-nascidos. Colocava a criança dentro dessa caixinha e essa caixinha rodava para o interior dessa instituição de caridade. As duas primeiras que tiveram essa roda de expostos foi no Rio de Janeiro, Santa Casa de Misericórdia do Rio e de Salvador. E ali aquela criança recém-nascida era dada para uma família. Desde então, desde o nosso primeiro código que trata da criança e do adolescente, que é de 1726, até 1979, que é o Código de Menores, o Brasil vai enfrentando essa questão da criança e do adolescente de maneira diferente.
até que chegamos, então, na concepção do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma concepção muito moderna. Muitos avanços precisam acontecer, muitas situações para a concretização daquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele é inspirado em legislações muito modernas, de sociedades evoluídas e, sobretudo, baseada na construção não só dos legisladores, de cientistas do direito, cientistas jurídicos, mas também na ciência, na psicanálise, na medicina, que entendem, todas essas ciências juntas entendem que uma sociedade se constrói a partir do momento que nós começamos a cuidar do cidadão desde o instante que ele está na barriga de sua mãe. Então, desde o momento que se considera viva uma pessoa no ventre materno, essa pessoa, essa criança, tem direitos, merece ser protegida pela sociedade. Tanto assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente contempla que desde o momento do nascimento, da gestação, em verdade, o nascimento com vida intrauterina, essa criança, esse adolescente ou esse ser vivo é merecedor de proteção do Estado. O Estatuto da Criança e do Adolescente recepciona o artigo 227 da Constituição Federal, dizendo: crianças e adolescentes merecem total proteção do Estado, da família e da sociedade. Toda a sociedade aí é conclamada na sua responsabilidade social de protegerem também as pessoas da sociedade, os cidadãos de uma maneira geral, protegerem nossas crianças e adolescentes. O Estatuto prevê ainda, recepcionando o que diz a nossa Constituição Federal de 88, que todas as políticas públicas relacionadas à criança e adolescente merecem prioridade absoluta. Tudo que diz respeito à criança e adolescente tem de ter cuidado, um olhar primeiro, sempre, tudo que disser, porque a sociedade se constrói cuidando do pequeno, não é? E assim, nessa concepção que o Estatuto da Criança e do Adolescente também cria uma grande rede sinérgica, integrada, todos unidos, várias instituições, vários órgãos juntos para proteger a criança e o adolescente, o que chamamos de sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente. Todos esses atores do sistema de garantias são iguais, têm força igual, nenhum mais, nenhum menos. Então, o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, agora, com a nossa reformulação do Sistema Único de Assistência Social, todo equipamento SUAS, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todos esses atores do sistema de garantias unidos em igual potência e igual atribuição para a construção deste caminho de proteção às nossas crianças e adolescentes. Então, agora, para iniciar as nossas falas, depois, na sequência, nós vamos fechar as nossas câmeras e áudio, tudo bem, Letícia? Vamos deixar a doutora Marcília com a palavra. Vou ler um breve currículo da doutora Marcília, é só uma síntese mesmo. Doutora Marcília é graduada em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pós-graduada em Gestão Ambiental pela Universidade Claretiano, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia desde o ano de 2009, atualmente titular da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Ji-Paraná, com atuação na Curadoria da Criança e Adolescente, Educação, e é também mestranda em Ciência Jurídica pela Univaga. Doutora Marcília, é uma honra tê-la conosco, sei que você terá uma excelente contribuição, sei do seu sucesso no Estado, porque ouvi de nosso secretário municipal de Assistência Social, Rafael Nunes, quando foi divulgada essa live, do seu trabalho que você tem feito aí na comarca de Ji-Paraná. Então, fazendo essa ponte, esse gancho, com tudo que já se tem dito, se tem estudado, na sua experiência prática, na sua vivência diária como promotora de justiça, atora desse sistema de garantias do direito da criança e adolescente, quais são as suas reflexões sobre os avanços e os desafios que temos pela frente no que diz respeito a esse tema, e mais ainda agora com essa pandemia que veio trazer a lume
tantas desigualdades e tantas violações de direitos das nossas crianças e adolescentes. Você tem 15 minutos e você está com a palavra. Obrigada, doutora Yara. É um grande prazer, uma imensa alegria estar compartilhando esses momentos aí com a doutora Yara, com a doutora Letícia. A doutora Yara tem já toda uma história, né, de proteção, de trabalho na área da criança e do adolescente. Desde que eu ingressei no Ministério Público, a doutora Yara já é uma referência no assunto, né? Só fazendo um parêntese, a doutora Yara passou num concurso muito nova, muito jovenzinha. E a doutora Letícia também eu tive a oportunidade de conhecer hoje aqui, mas já pude perceber da sua competência e da sua experiência para poder contribuir conosco aqui, numa visão também da rede de proteção. Boa tarde às minhas colegas de hoje, boa tarde a todos que estão participando aqui conosco, que estão nos assistindo, aos integrantes da rede de proteção, aos colegas do Ministério Público promotores, aos nossos colaboradores do Ministério Público. Eu acredito que vai ser um momento de muitas reflexões e que a gente vai poder tentar contribuir com a nossa experiência, contribuir com as situações que nós também já vivenciamos, né, tanto eu, quanto a doutora Yara, quanto a doutora Letícia, aqui na nossa atuação. Eu quero iniciar contando um caso, na verdade. Uma situação que me deixou muito inquieta, e eu acho que todo mundo que trabalha na infância, que trabalha com a criança e adolescente, acaba tendo essas inquietações sempre, porque às vezes a gente tem a noção de que está enxugando gelo, que as coisas não se resolvem, mas eu acredito que nós tivemos, sim, muitos avanços no Estatuto da Criança e Adolescente. Como a doutora Yara falou, ele realmente é uma referência em termos de legislação. Falta muito ainda para ser implementado em muitos aspectos, mas eu acho que nós tivemos muitos avanços aí em todo esse período, né? Só para lembrar uma situação que aconteceu comigo, eu estava atuando numa outra comarca pela qual eu passei e tive contato com um adolescente que tinha praticado vários atos infracionais de roubo, e aí ele acabou sendo internado provisoriamente. Depois ele foi internado como medida socioeducativa mesmo, que foi aplicada a ele. Ele começou a medida de internação muito bem, depois ele começou a praticar outros atos ali dentro do centro de internação, mas depois as coisas foram se acalmando e ele acabou indo para a medida socioeducativa de liberdade assistida. E aí nós fizemos uma audiência de monitória com esse adolescente. Ele foi levado, né, pelo centro de internação na época, e o pai dele foi notificado. O pai dele compareceu no dia, ele estava totalmente embriagado. Eu fiquei muito preocupada com a situação, de verificar aquela situação, e porque se a pessoa, geralmente, para ir até o juiz ou para ir até o fórum, a pessoa se preocupa um pouco, e ele estava embriagado. Mas, de qualquer forma, o adolescente foi liberado, e aí o primeiro relatório veio depois de alguns dias. E eu fiquei muito chocada, realmente, com a situação, porque ele foi para morar com o pai se embriagava todos os dias, e alguns dias antes de ser enviado o relatório para o judiciário, a mãe dele tinha acabado de se suicidar, eles moravam em um casebre, a situação de vulnerabilidade era extrema, e o adolescente até ia bem até aquele momento. Infelizmente, depois ele acabou praticando outros atos, e depois de maior de 18 anos, ele acabou adentrando no sistema prisional, que foi realmente lamentável. Eu acredito que essa situação, ela deve ter acontecido com muitas pessoas que estão assistindo, e realmente me deixou muito inquieta. Eu comecei a pensar qual era o meu papel, qual era o nosso papel, enquanto Ministério Público, para poder atuar na área da criança e do adolescente, conseguir vencer esses desafios. Quer dizer, especificamente na questão da medida socioeducativa, como a gente pode contribuir para que, de fato, esse adolescente seja recuperado em todo esse contexto de vulnerabilidade em que ele vive. E eu comecei a pensar muito sobre isso, e realmente acabei me apaixonando ainda mais pela área da criança, da infância, da criança e do adolescente, e eu acho que quem trabalha
com essa matéria tem que ter isso dentro de si e começar a pensar o que eu posso fazer, o que eu posso fazer a mais, no que eu posso contribuir, e aí a gente vai conseguir vencendo muitos dos desafios que a gente tem no dia a dia. Mas, bom, indo bem ao tema, agora a gente vai falar um pouquinho dos direitos fundamentais. Eu só queria fazer essa primeira introdução para a gente começar a refletir sobre isso, porque eu acho que na infância, na criança, para proteção da criança e do adolescente, os órgãos precisam ter uma postura ativa mesmo, né? Como a doutora Yara disse, já por volta de 1700, o primeiro tipo de proteção que se teve era em relação às crianças, né, através das rodas dos enjeitados, das rodas dos expostos, né, era simplesmente uma forma de tentar proteger as crianças que eram abandonadas pelas suas famílias. Depois, com o Código Criminal e outras legislações criminais, o foco passou a ser a responsabilização dessas crianças e desses adolescentes. Já chegou-se no Brasil a penalizar como maiores, né, com a aplicação de pena privativa de liberdade a crianças de 9 anos, na época do Império, desde que se comprovasse que ele tinha discernimento para entender esse ilícito. Depois passou-se aos 14 anos, e em 1926 aconteceu uma situação no Rio de Janeiro que ocasionou uma mudança drástica na legislação. Foi o caso do menino Bernardino. Ele era negro e trabalhava como engraxate, ele tinha 12 anos, e em razão de não ter recebido o valor pelo seu trabalho de um cliente, ele acabou jogando tinta nesse cliente. O cliente denunciou ele, deu parte, né, anunciou na polícia, razão pela qual o Bernardino ele foi colocado numa prisão junto com vários adultos. Nesse local ele passou por toda sorte de violência, acabou sendo encaminhado para o hospital, e os médicos, verificando a situação deplorável em que a criança se encontrava, em que o adolescente se encontrava, eles denunciaram na mídia local. E isso começou a ocasionar um clamor público, até que em 1927 houve uma mudança significativa na nossa legislação, de forma que somente poderiam ser responsabilizados criminalmente, com pena privativa de liberdades maiores de 18 anos. De lá para cá, nós tivemos alguns retrocessos, nós tivemos alguns avanços, até que nós chegamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reproduziu inicialmente um mandamento constitucional, lá do artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com esse mandamento constitucional, lá da Constituição de 1988, e também com fundamento na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o Estatuto da Criança e Adolescente foi formulado. Então, no dia 13 de julho de 1990, então, ele foi publicado e hoje completa 30 anos, que é um motivo de grande alegria para nós. O Estatuto, ele trouxe um novo paradigma, a doutora Yara já falou até um pouco sobre isso, que é o estabelecimento de que o atendimento da criança e do adolescente possui prioridade absoluta, e além disso, que a criança e o adolescente merece proteção integral. É uma visão completamente diferente do Código de Menores anterior, né, que era antes do Estatuto da Criança e Adolescente, em que se preconizava sobre a situação irregular das crianças e adolescentes. Naquela época, muitos adolescentes eram encaminhados para reformatórios, mesmo que não tivessem praticado atos ilícitos, e simplesmente porque eles não se enquadravam nos padrões culturais da sociedade da época. Então, eles eram objetos de direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, então, ele modificou esse panorama, essa visão, e trouxe a doutrina da proteção integral, da prioridade absoluta, e passou a estabelecer que as nossas crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. É uma visão completamente nova em relação ao que se tinha antes. Reconheceu-se também com o Estatuto que a criança e a adolescente são pessoas em desenvolvimento,
Por isso, elas merecem essa proteção integral que eu já tinha relatado. Essa é a viga mestra do nosso sistema de proteção à criança e adolescente. Assim, pelo artigo 3º do Estatuto, toda criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a lei. Tais direitos devem ser assegurados a todos que têm menos de 18 anos, sem quaisquer tipos de distinção. Podem ser enumerados alguns direitos das crianças e adolescentes: a vida, a saúde, a alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E quem deve implementar esses direitos? Esses direitos não devem ser implementados somente pelo poder público, pelo contrário, é uma obrigação da família, comunidade e sociedade em geral, além, é claro, do poder público. A responsabilidade, na verdade, ela é de todos nós. Em relação ao direito à vida e à saúde, é direito da criança e do adolescente o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Como disse a doutora Yara muito bem, o Estatuto já garante, inclusive, direitos das gestantes. Ele estabelece que as gestantes têm direito ao pré-natal, assistência integral à saúde, inclusive, quando ele trata desse assunto, ele estabelece ele traz, né, através até de uma modificação recente que nós tivemos na lei, a possibilidade da entrega legal, que é um mecanismo em que a mãe que não queira criar o seu filho, que não possa criar o seu filho, possa entregá-lo com segurança, sem julgamentos, através de um procedimento específico, especialmente com acompanhamento psicossocial adequado, possa entregar o seu filho à adoção. Então, as mães que tiverem esse interesse, elas devem procurar a Justiça da Infância e Juventude para que sejam acompanhadas. Se inicia um procedimento para isso e depois de amadurecer essa ideia dela ser acompanhada por uma equipe psicossocial e ela realmente decidir que não tem condições de criar o seu filho, é possível que essa criança seja destinada ao Cadastro Nacional de Adoção. Em relação ao direito à liberdade, respeito, dignidade, a gente tem que ressaltar que as crianças e adolescentes possuem o direito de ir e vir, de opinião, de expressão, crença, culto religioso, brincar, participar da vida comunitária e da vida política. Lembramos que os maiores de 16 anos, inclusive, podem votar, além de não serem educados com castigos físicos, tratamento cruel ou degradante. E um direito mais específico e muito caro ao Estatuto da Criança e Adolescente é o direito à convivência familiar e comunitária. Ele também é uma viga mestra de um sistema de proteção da criança e do adolescente, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e que eu acho que é o tema dos maiores desafios que a gente tem na área da infância e da adolescência. Com fundamento nesse direito, as crianças e adolescentes, elas têm o direito de serem educadas no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Ou seja, deve ser assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Para a garantia desse direito à convivência familiar e comunitária, o Estatuto estabelece diretrizes, dentre elas, das crianças serem criadas por sua família natural, e se não for possível, como eu disse, família extensa, que pode ser ampliada, que a ampliada ou extensa se refere aos avós, tios, primos, somente sendo impossível que a criança e o adolescente seja criada em sua família natural ou família extensa, é que ele vai ser destinado a uma família substituta. Essa família substituta pode ser através de guarda, tutela ou adoção. O tema que é mais regulamentado pelo Estatuto, eu acho que acaba tendo mais dúvidas, é realmente a adoção de crianças e adolescentes. Ela foi bastante regulamentada e a novidade que existe é em relação à existência do Cadastro Nacional de Adoção. O Cadastro Nacional visa evitar que pessoas sejam beneficiadas ou prejudicadas e o tratamento seja igualitário, de forma que aqueles que têm interesse na adoção devem se cadastrar por meio de um procedimento próprio e apresentação de documentos, de identificação civil, de saúde,
E depois de um acompanhamento da equipe técnica, é que essa família vai ter possibilidade de ser cadastrada e, eventualmente, receber uma criança ou adolescente no seu seio familiar. Os interessados em adotar, eles têm que procurar um advogado, a Defensoria Pública, que é um procedimento judicial para isso, e evita o que a gente chama de adoção à brasileira, que é a entrega simples de crianças e adolescentes para famílias, feita pela mãe ou pelo pai, enfim, e aí se regulariza através da adoção com a utilização do Cadastro Nacional de Adoção. Em relação à educação, cultura, esporte e lazer, a gente precisa ressaltar que a criança e adolescente tem direito a estudar na escola mais próxima da sua residência. O poder público deve promover a ampliação das vagas escolares, inclusive em creches, que merece realmente uma ampliação muito maior ainda, que nós estamos em construção, isso ainda. E em relação à profissionalização e proteção do trabalho, precisamos ressaltar que a criança e o adolescente, que o adolescente ele pode trabalhar a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Advertência em relação, preciso fazer em relação ao trabalho profissional, porque aprendiz realmente é aprendiz, então a partir dos 14 anos tem que ter um projeto de aprendizado, o adolescente tem que estar na escola, não é simplesmente assinar a carteira do adolescente e achar que está tudo certo. Bom, mas em relação à proteção integral, um dos pilares do Estatuto é a prevenção, e ele estabelece que a União, os estados, os municípios, eles têm que se articular na elaboração de políticas públicas preventivas. Embora um dos mecanismos adotados pelo Estatuto seja a municipalização do atendimento, cabendo ao município a maioria dos serviços a serem prestados, os três entes devem se articular numa política preventiva, evitando que o adolescente, a criança e o adolescente caem em situação de risco ou tenham seus direitos violados. Em relação à proteção integral ainda, eu quero falar sobre duas situações que existem no Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira delas, e o fundamento delas vai ser um só, diz respeito à proteção da criança e do adolescente em situação de risco. A criança e adolescente em situação de risco, que esteja nessa situação por sua conduta, da sociedade ou do Estado, ele merece a aplicação de medidas de proteção. Essas medidas de proteção são as previstas lá no artigo 101 do ECA, e elas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, dentro de suas atribuições. De um outro lado, não se exclui, porque o adolescente que pratica ato infracional também pode estar precisando de alguma medida de proteção. De um outro lado, nós temos as medidas socioeducativas, que são aquelas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, aqueles que praticam os atos infracionais, e elas devem ser aplicadas pela Justiça da Infância e Juventude, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, nós temos todo esse sistema de proteção, de um lado, as medidas protetivas, que visam garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, de outro lado, as medidas socioeducativas, que visam a responsabilização do adolescente pela prática de ato infracional. Lembrando que criança que pratica ato infracional deve se aplicar medida protetiva, que é feita pelo próprio Conselho Tutelar. Bom, de todo esse sistema que eu falei muito superficialmente aqui, até porque nosso tempo é bem pouquinho, eu só queria fazer um panorama geral do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos instrumentos que existem. Nós temos também os órgãos envolvidos. Dentro dos órgãos envolvidos, a doutora Yara falou muito bem do sistema de garantias de direitos de proteção da criança e do adolescente. Esse sistema de garantias é formado por diversos órgãos da assistência social, da justiça, do Conselho Tutelar também, que é um órgão autônomo. Ele é formado por diversos órgãos que formam uma engrenagem da rede de proteção. O Conselho Tutelar, ele tem as suas atribuições previstas lá no artigo 136 do ECA, né, e ele pode aplicar medidas de proteção, requisitar serviços que sejam necessários à criança ou adolescente que precisa de algum tipo de atendimento. O Conselho Tutelar é o grande movimentador dessa rede, e para mim ele é a grande novidade e o grande instrumento também de atuação
na proteção das crianças e adolescentes, ele está na linha de frente, é ele que é acionado geralmente quando se tem uma situação de risco, né? E ele movimenta toda essa rede através do encaminhamento, através da requisição desse serviço, da comunicação ao Poder Judiciário de situações em que seja necessário o acolhimento institucional. Nós temos aí outros atores, como o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que eu também quero chamar a atenção, que é um órgão deliberativo de fiscalização e promoção das políticas públicas na área da infância. O CMDCA, ele é formado por pessoas da sociedade e cabe a ele fiscalizar as entidades, cabe a ele decidir sobre as políticas públicas, e ele é extremamente importante. Bom, e aí, falando um pouquinho agora dos nossos desafios, nós temos vários, e a gente vai discorrer muito ainda sobre eles hoje, e especialmente quando a doutora Yara falou nessa situação da pandemia, né? Eu deixo até questionamentos aqui, como é que a gente vai acompanhar a prestação de serviço à comunidade nesse momento, que não é possível, como é que se vai fazer a liberdade assistida, né, falando das medidas socioeducativas, como é que se vai se acompanhar a liberdade assistida para que ela seja realmente eficaz e cumpra com seus objetivos, como é que se vai fazer o acolhimento institucional, o atendimento das famílias, se o atendimento presencial está muito restrito, lembrando que a gente teve até uma lei, já estou terminando, doutora, está acabando, né? Já acabou. Teve ali uma lei na semana passada, bem recente, a Lei 14.022, que estabeleceu diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Essa lei é muito importante que seja de conhecimento dos atores da rede, porque estabelece que o atendimento presencial, ele tem que ser feito da criança e do adolescente vítima de violência, inclusive em situações excepcionais. Alguns atendimentos presenciais, eles não podem ser deixados de lado, especialmente quando a criança ou adolescente é vítima de estupro ou de violência sexual e violência física, né? É muito importante e obriga também o poder público a criar outros canais de comunicação e de denúncia, porque um grande problema que nós temos agora na pandemia é que as escolas não estão funcionando. Então, várias notícias que chegavam pela escola envolvendo o abuso de crianças e adolescentes hoje não chegam mais por esse canal. Então, uma grande preocupação que a gente tem e um grande desafio também que a gente tem na pandemia. Bom, eram essas minhas palavras, eu queria fazer, foi bem rapidinho, eu fiz um contexto geral aí do que é o Estatuto e a gente vai poder também nas perguntas debater mais sobre os nossos desafios, sobre os nossos avanços nesses 30 anos do ECA. Marcília, muito obrigada pela sua contribuição. Eu peço que todos que estejam nos assistindo formulem as perguntas pelo nosso chat. É certo que nós não conseguiremos responder todas, mas eu compartilho aqui o meu e-mail, naquilo que eu puder contribuir também. É Yara, com y@mpro.mp.br. Marcília, se quiser também deixar algum canal de comunicação, a Promotoria de Paraná, também pode, se você quiser deixar algum contato para responder alguma pergunta que seja dirigida a você, pode colocar lá no chat depois. Aí tá, vou colocar lá no chat. Isso, o pessoal está nos acompanhando. Nós já tivemos algumas perguntas e eu vou direcioná-las em específico para você nesse momento, porque elas são bastante pertinentes. Já eu passo a palavra a você, tá bom, Letícia? Vamos lá. Marcília, uma das perguntas que nos chegou é: como a criança ou adolescente, que principalmente até o nascituro, o bebê, né, não gozam de autonomia, como o Ministério Público faz para defender o direito dessa criança, também desse adolescente, que não tem autonomia, que não tem voz ativa? E linkando agora com a nossa pandemia, um problema gravíssimo que a gente tem enfrentado, e a Letícia é prova viva disso, porque ela está na linha de frente aí, os espaços de proteção social fechados, em razão da necessidade de distanciamento e isolamento social, sobretudo nossas escolas. Então, o que você nos fala sobre esse grande desafio que todos nós, atores do sistema de garantia, temos enfrentado e haveremos de enfrentar por algum tempo ainda?
Com certeza. Se nós tínhamos desafios, né, antes da pandemia, agora esses desafios aumentaram. A gente precisa ter criatividade e proatividade para criar outros instrumentos para ter contato com essa criança, esse adolescente. Então, a criança e o adolescente, ele é considerado incapaz ainda pela nossa lei civil, mas não significa que ele não vai ser ouvido. Nós temos até diversos, falando agora da autonomia, tem até uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o adolescente maior de 12 anos, ele sempre vai ser ouvido em relação à adoção. Né, e se ele não concordar com a adoção, ele não vai poder ser adotado. Então, a criança e o adolescente, é claro que ele para a vida civil, para os atos da vida civil, ele é considerado incapaz, mas ele é ouvido pelo sistema de garantias de direito. Ele tem que ser ouvido, ele é ouvido pelas equipes técnicas, a sua palavra tem importância, sim, para a definição, inclusive, das políticas de atendimento, né? Agora, falando mais um pouquinho da pandemia, realmente eu acho que é uma grande dificuldade, a gente precisa criar mecanismos. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu acho que a gente tem que divulgar mais os telefones de denúncia, tentar chegar a essas crianças, esses adolescentes que estão matriculados na rede, pelos sistemas que eles estão usando de informática, né, para a transmissão das aulas, porque a gente precisa chegar a eles e informar que eles têm um lugar para fazer as denúncias caso sejam vítimas de violência, né? Tem muitas pessoas que estão dizendo, especialistas dizendo que a violência tem aumentado porque as nossas crianças e adolescentes estão dentro de suas residências e isso facilita, né, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual. Então, realmente é uma grande preocupação e desafio nosso. Nós precisamos de criatividade e proatividade para criar instrumentos para que essas crianças sejam protegidas, mesmo estando reclusas em suas residências. Excelente, Marcília. Eu vou te dirigir mais uma pergunta que foi formulada pelo nosso colega, o Vitor Monfredinho, daqui da minha comarca vizinha, Cerejeiras, e ele faz uma pergunta bastante interessante, né? Quais são, então, os novos desafios para a infância e adolescência nessa sociedade líquida e tecnológica em que vivemos? Lembrando que, mais uma vez, a pandemia veio revelar uma desigualdade que precisa ser extirpada, que é a falta de acesso às nossas crianças e adolescentes às plataformas de mediação da tecnologia e informação e comunicação, que hoje a gente não pode só pensar no entretenimento, mas, sobretudo, como uma preciosa fonte de desenvolvimento humano. Com certeza. Boa tarde, Vitor. Obrigada aí pela participação. Realmente, eu acho que a nossa sociedade, com essa liquidez da nossa sociedade, as relações estão mudando muito, né? As famílias estão mudando, os relacionamentos estão mudando, a tecnologia trouxe muito isso, a gente tem esse deslocamento agora de tempo e espaço, estamos cada um em um lugar diferente, falando sobre o mesmo tema e para o mundo inteiro. Então, a gente não tem mais fronteiras, né? Então, está tudo líquido, está tudo se dissolvendo aí nessas relações. As relações familiares também se transformaram muito. Eu acho que nós tivemos avanços quando houve o reconhecimento da família monoparental, nós tivemos avanços quando houve várias outras possibilidades, a adoção também unilateral, então nós tivemos vários avanços nesse aspecto que mostram que essa reconfiguração ela está sendo de alguma forma amparada pelo direito, e eu acho que nós temos que trabalhar muito com isso também, esses rearranjos familiares, essas modificações que todos os dias estão acontecendo, a informática, o processamento dos dados, a quantidade de informação, as nossas crianças e adolescentes estão sendo bombardeadas por informações boas e ruins todos os dias. Então, as famílias, às vezes, não sabem gerenciar essa situação. Então, isso tem que ser realmente pensado. A rede tem que também se organizar nesse aspecto, talvez com mais cursos, inclusive, de capacitação para os profissionais, para que saibam lidar com essas novas realidades da nossa modernidade. São novos tempos, novos desafios, né? Mas juntos a gente constrói. Tem duas perguntas que fizeram aqui, uma foi sobre o cadastro de adoção, vou responder rapidamente, eu até disponibilizei no chat o meu e-mail,
para que, se a pessoa queira responder, conversar comigo, pode mandar um e-mail que eu oriento. É só se dirigir à Vara da Infância e Juventude da comarca onde a pessoa reside, e lá a equipe, o pessoal do cartório orienta direitinho para o preenchimento de um cadastro. Tem várias etapas a serem cumpridas, com exames médicos, psicológicos e tudo mais. E há uma pergunta que me foi dirigida também, na verdade foram mais duas perguntas. Ao final, eu, vendo a questão do nosso tempo, eu respondo mais uma rapidamente: como o MP atua na alienação parental. Existe um procedimento próprio que trata do assunto, uma lei que trata do assunto. Ele pode ser um procedimento incidental, ou seja, no meio de uma ação em que os pais disputam a guarda da criança ou do adolescente, ou ele pode se iniciar quando se suscita essa questão, para algumas providências que a lei diz: afastamento do alienador, do abusador, obrigatoriedade de frequência a programas de atendimento. Tudo vai depender de como a situação acontece, mas se houver algum caso de alienação parental, que o pai ou a mãe sinta que a outra parte está trazendo complicações para essa relação, para que esse pai, esse filho, essa mãe e esse filho tenham esse contato, a pessoa tem que buscar um advogado constituído, ou seja, particular, ou mesmo a Defensoria Pública, ou nos procurem no Ministério Público, para que a gente possa orientar direitinho quais são os procedimentos. Agora, na sequência, depois tem mais uma perguntinha dirigida a mim sobre a questão da evasão dos alunos nesse tempo de pandemia, e a gente fala ao final, tá bem? Eu peço que todos fiquem aí nos assistindo, e eu passo a palavra agora à nossa psicóloga, Letícia, com quem tenho a honra de trabalhar já há muitos anos, né, Letícia? Trabalho com a Letícia já há bastante tempo, há 10 anos, né, Letícia? Nós já tivemos várias histórias juntas, várias situações que vivenciamos, que experimentamos. A Letícia Santi é psicóloga do CAN, do Centro de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e também do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, aqui no município de Vilhena. Ela é formada desde 2006, especialista em psicopedagogia. O trabalho de conclusão de curso foi como a violência influencia nas dificuldades de aprendizagem. Nós sabemos que a falta de amor dificulta sobremaneira o desenvolvimento de qualquer criatura. E esse é um tema muito importante quando a gente fala de criança e adolescente: o amor, o carinho, poder brincar, a acolhida da família. Tem vários cursos em psicologia jurídica e apresentações em vários congressos sobre a questão da violência contra a mulher e a criança e adolescente. Minha querida amiga, parceira de muitas datas, de muitas histórias, hoje também atuando na Casa de Acolhimento de Criança e Adolescente aqui em Vilhena, dando um apoio maravilhoso para as nossas crianças e adolescentes acolhidos hoje, ajudando o nosso Max, né? Nosso diretor lá do abrigo. Um beijão, Max. Você está com a palavra, você tem 20 minutos. Ok. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia realmente que é memorável, né, sobre os 30 anos de ECA, né, sendo que desses 30 a 10 anos estou atuando diretamente com crianças e adolescentes, né. Aqui no CAN a gente é digamos, um braço do CREAS, né, então eu atendo diretamente crianças e vítimas de violência, né, sejam elas violência física, violência psicológica, violência sexual e até mesmo casos de negligência. Então, eu queria, assim, usar essa data de hoje, porque nós aqui somos um serviço de média complexidade, porém, sem esse apoio que a gente precisa do Ministério Público, do Juizado da Infância e Juventude, da própria Secretaria de Assistência Social, nós não conseguimos fazer um trabalho com bastante eficácia, né? Então, nesse tempo todo que eu estou atuando com crianças vítimas de violência, é interessante ver esse percurso que o ECA vai fazendo também, né? Garantindo não somente os direitos
que já eram assegurados para essas crianças e adolescentes, mas eles percebendo essa criança enquanto um sujeito de peculiaridades, né? Então, assim, até mesmo agora estando juntamente com o nosso coordenador lá do abrigo, da casa de acolhimento, são tantas situações que a gente se depara, né, que até hoje, quando eu conversava um pouco com a doutorada, percebendo, nossa, já são 10 anos, e 10 anos de muitas histórias, 10 anos de muito sofrimento, 10 anos de muitas perdas. Porém, o que eu vejo enquanto psicóloga é que a nossa ciência, ela trata esse sujeito enquanto um sujeito único e exclusivo e digno de qualquer que seja o acesso a essas políticas públicas que o artigo 5º do ECA garante, né, a primazia na criação de políticas públicas para as crianças e adolescentes. Então, assim, eu vejo que, além desses avanços do ECA, se por trás desse meu serviço que é feito na ponta, eu não tiver uma rede que me apoia, a gente não consegue ter uma eficácia nos atendimentos, a gente não consegue proporcionar para esses sujeitos de direitos que sejam assegurados, né, tudo que eles precisam e merecem. Tem pouco tempo que a minha secretaria está sendo comandada por 2 assistentes sociais, e eu vejo assim, é gritante a diferença de estar sendo assessorado por eles, pois eles compreendem exatamente como a rede funciona, da necessidade de nós termos um ambiente que proporcione para essas crianças e adolescentes se sentirem bem, se sentirem até mesmo humanizados, né? Estar na casa de acolhimento é uma nova realidade para mim. Eu tenho dito muito que eles verbalizam para mim, né, que é importante eu estar lá, mas isso enquanto uma pessoa que proporciona um ambiente de escuta para eles, eu acabo ganhando muito mais do que eles imaginam que eu proporciono a eles. Então, o trabalho no CREAS, a gente está sempre lidando com a situação de que já aconteceu. Não é 1 ou 2, mas às vezes a gente faz uma tabulação desses números de atendimentos. Tem meses que chegava até mais de 100 atendimentos nos meses, né? E todos vítimas de violência. E agora, nesse momento de pandemia, onde realmente a gente precisa ficar em casa, precisa desse distanciamento social, né? Eu tive apoio da minha secretaria para conseguir adaptar esse atendimento, porque até mesmo como a doutora Marcília falou, até foi um prazer conhecê-la hoje, e não tem como você dizer para uma vítima de violência, olha, espere, né, nós vamos atender você depois da pandemia. Não existe essa possibilidade. Então, a gente investe, né, em EPIs, a gente procura ter esse ambiente para que realmente seja um ambiente acolhedor e que esse sujeito que teve seus direitos violados, né, sejam acolhidos. Então, à frente desse trabalho, eu digo sempre que é preciso estar sensibilizado. Eu não consigo fazer trabalho nenhum se eu não conseguir sensibilizar, porque falar da lei, até eu tenho um pouco de dificuldade de saber exatamente o artigo, a data de criação, mas eu consigo receber esse sujeito e ver que o que ele mais precisa é de um espaço de escuta, é de um espaço de acolhimento, e o ECA tem feito esses avanços de conseguir entender que não é só o fato de você proporcionar uma criação de uma política pública, mas a eficácia dela e como você vai viabilizar isso. Eu digo muito que precisamos conscientizar, né, cada vez falar mais e deixar isso ao acesso de qualquer criança. Nós temos hoje a facilidade do acesso às tecnologias, né? As crianças manipulam os celulares, tablets com muita facilidade, né? Então, é importante que a gente passe isso às crianças, porque as escolas estão fechadas, né? Onde eles tinham, como a doutora Marcília e a doutora Yara disseram também, que as escolas eram realmente o ponto
onde recebiam a maioria das denúncias. E agora esses ambientes fechados, a gente imagina que as denúncias vão diminuir. No entanto, as denúncias não estão chegando até nós, né? E estar no ambiente onde nós não é possível ir numa praça ou num shopping, porque aqui em Vilhena a gente não tem muito canal de diversão para os nossos filhos, e diante da pandemia você percebe que essa criança está em casa. E a minha preocupação é justamente com a qualidade de tempo que essas crianças estão tendo em casa, né? Eles não passam tempo mais com os amigos, não passam tempo mais com professores, né? Até no ambiente escolar, eles estão em casa o tempo inteiro, né? E a gente fala tanto em saúde mental, que é importante ter saúde mental, e será que o nosso olhar para os nossos filhos, para as crianças que estão conosco, está sendo também nesse sentido da saúde mental? Porque quando chega até mim, pelo menos aqui no CAN, a violência já aconteceu. Quase assim, eu posso contar nos dedos das mãos quantos casos que chegam até nós que não foi efetivada a violência. E, infelizmente, a violência, até como a doutora Yara respondeu, nos casos de alienação parental e tudo mais, a violência psicológica, ela tem se agravado e aumentado, porque diante da violência sexual ou física, a criança até consegue verbalizar mais rapidamente que aquilo está acontecendo. Quando algo foge daquilo que é comum, da rotina, ou até mesmo do cuidado diário que ela tem com o próprio corpo, né? Ou com aquele conteúdo que ela acessa, a criança verbaliza. Olha, alguma coisa não está legal, né? Me mostrou algum conteúdo, ou passou a mão em algum lugar. Mas a violência psicológica, ela acaba sendo mais velada, né? Durante algum tempo. A vítima não consegue compreender que algumas ofensas, algumas palavras direcionadas são características de violência psicológica. Então, pensando num todo, eu digo muito que não tem como voltar como era antes. A gente está diante de um cenário que é impossível pensar que vamos voltar a ser como era antes. No entanto, eu vejo que temos muitas contribuições desse cenário para a nossa atualidade, né? Eu vejo que a gente está tendo mais tempo de estar comigo mesmo, eu estou comigo mesmo mais tempo, né? A gente está mais tempo com os nossos filhos, a gente está mais tempo em casa. Então, percebendo isso, nós vamos nos atentando a pequenos detalhes. E diante da psicologia, que é uma ciência que considera esse sujeito único e singular e cheio de possibilidades, talvez esse cenário contribua para que as pessoas consigam perceber que há necessidade de perceber este outro, de dar esse afeto, né? Na maioria das vezes, alguns pais trabalham muito e mesmo diante do cenário de pandemia continuam trabalhando muito, mas as crianças estão mais tempo em casa. Então, eu vejo o quanto é importante o nosso olhar diante daquele que está à nossa frente. O nosso olhar diante daquilo que muitas vezes a criança não consegue verbalizar, né? Tem crianças pequenas que elas acabam alterando o ritmo, né, do comportamento, altera o sono, altera o apetite, e algumas coisas a gente percebe assim, não está indo bem. Então, eu vejo que isso pode ser usado ao nosso favor, né? Aqui nós estamos atendendo as vítimas de violência, começamos primeiramente usando o WhatsApp, né, como uma plataforma de contato com as pessoas que não poderiam vir até aqui, mas realizando esse atendimento, né, e agora a gente continua fazendo esse atendimento de uma forma um pouquinho mais espaçada, aumentamos o distanciamento dos móveis dentro da sala, mas para fazer valer os direitos que elas têm nessa condição da violência que aconteceu. Eu gosto muito de participar também das campanhas, até eu e a doutora Yara já tivemos o privilégio de estarmos juntas em várias campanhas, não somente do 18 de maio, mas até mesmo agora, em julho, a gente tem sobre não ao trabalho infantil, e enfim, a gente acaba percebendo que essas crianças, essas adolescentes, eles estão precisando que nós olhemos para eles
com a necessidade que eles têm da condição peculiar de desenvolvimento, né? Então, é um trabalho que a gente não se cansa de fazer, os números aumentam. Eu não gosto de, muitas vezes, divulgar a quantidade de números, porque algumas pessoas podem pensar assim, nossa, então aumentou a violência. E eu sempre gosto de pensar que aumentou o fato de que as pessoas puderam dizer não à violência, que essas crianças, que esses adolescentes tiveram voz diante daquilo que elas não foram preparadas para vivenciar, né? Infelizmente, como a doutora disse, aos 12 anos uma criança pode escolher ou não se quer ser adotado, mas anteriormente a isso, dificilmente essa criança vai ter voz. Então, esse ambiente que a gente proporciona, do atendimento psicológico, dessa escuta mais humanizada, até mesmo agora, diante da lei que vem desde 2017, agora que a gente começa aqui no nosso município, tentar implementar, que é da escuta especializada diante das crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, esse ambiente para elas é essencial, para que elas consigam perceber que elas podem ser ouvidas. E essa ligação que existe entre não somente o CREAS como uma porta de entrada, nós somos um programa porta de entrada, a gente recebe toda e qualquer vítima de violência que esteja vivenciando essa violência. Mas essa ponte que é feita entre o Ministério Público, né, ou até mesmo o juizado, com a delegacia, com os conselhos tutelares, né, nós somos uma rede que se entrelaça, e todas com o mesmo objetivo, que é de proteger as crianças e adolescentes. E eu penso particularmente que existem muitos avanços ainda a serem conquistados no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sempre fala, né, que é uma lei jovem, né, tem aí 30 anos, estamos jovens nessa lei ainda, mas essa condição de perceber a criança, de perceber a vítima, é algo que não precisa demorar tanto tempo para nós nos atentarmos do quanto que eles precisam de nós, né? Até quando a doutora estava dizendo que nesse momento de pandemia ela pensa em auxiliar nos canais onde essas crianças acessam, né? Eu também imagino que quanto mais nós falamos sobre o que não pode acontecer, a tendência é que mais crianças, adolescentes ou outras vítimas entendam que realmente isso não pode acontecer. Seria maravilhoso pensarmos que viveríamos em um mundo onde não haja nenhum tipo de violência contra ninguém, até mesmo pensando que essa criança que sofre violência hoje, infelizmente, ela tem algo rompido, né? Ela realmente passa por um rompimento, o trauma é um rompimento, e ela vai lidando em diferentes etapas da vida com esse trauma. Então, quanto mais nós proporcionarmos a ela um ambiente acolhedor, ela compreender que ela tem voz, que ela pode buscar ajuda nos canais, que sejam nos canais de denúncia, ou até mesmo procurar qualquer órgão que esteja ali para defender os direitos dela. Então, eu penso que isso vai ser de grande valia, não somente para nós, enquanto município de Vilhena, mas para o nosso Brasil todo, né? Que eles possam entender o quanto é importante ser ouvido e que sempre vai existir alguém para ouvi-los, né? Então, nesse dia especial, realmente, eu acho que a grande contribuição nossa, enquanto vocês, promotoras de justiça, orientar a toda a população que existe sim uma forma de fazer valer os direitos que já são assegurados a eles e, né, até mesmo pensarmos em novas políticas, né? Uma vez, há muito tempo atrás, não sei se a doutorada vai lembrar disso, mas foi em 2009, eu estava na educação e eu fiquei muito incomodada com o fato dos atendimentos psicológicos que eu fazia na rede de educação serem, na grande maioria, outras problemáticas, né? E eu tinha recém entrado no concurso da prefeitura daqui de Vilhena, e eu trabalhei nem um ano, acho que uns 10 meses na Secretaria de Educação, e eu fiz ela disse para mim que ela precisava de um quantitativo para que a gente
conseguisse resolver aquela problemática que eu identifiquei na educação. E quando eu enviei para ela aquela problemática de vários alunos que vinham encaminhados para o serviço de psicologia escolar, assim, de 100 alunos, 10 alunos tinham uma dificuldade de aprendizagem. Todos os outros iam de contextos de dificuldades emocionais, dificuldade dos relacionamentos com os pais, vítimas de violência. Então, assim, eu acabei conversando com ela nesse primeiro momento dessa minha angústia, né, que eu tinha de, eu não consigo resolver esse problema estando na educação. E hoje, há muito tempo atrás, não somente hoje, mas eu vejo que nós somos realmente algo que se entrelaça. A gente precisa se dar as mãos, a gente precisa conseguir conceber que ali na escola que as crianças começam a falar que algo não vai bem, e quando eles conseguem falar para esse professor, ou seja, até mesmo no ambiente de casa, ou na igreja, ou em qualquer outro ambiente, ele possa ser ouvido e você diga para ele, olha, existe um lugar que vai acolher a sua dor, que a gente vai conseguir fazer essa rede caminhar. Eu vejo aqui em Vilhena que a gente consegue fazer essa rede caminhar muito bem. A gente não posso deixar de destacar que o quanto também a delegacia é nossa parceira nisso, de conseguir conceber a rede nessa sua totalidade, né? E não sei se é tudo com muita excelência, mas eu vejo que realmente nós conseguimos, né, ter essa articulação bacana aí entre todos esses atores, né? E doutora Yara já padeceu, significa que o meu tempo acabou. É isso? Né? Mas, assim, eu não sei se eu cheguei a falar exatamente tudo que era o proposto, que eu escrevi um monte de coisa aqui do lado e ficou, eu não li, mas é realmente trazer esse olhar dentro do atendimento desse sujeito que chega para mim tão violado. Infelizmente, eu não atendo nenhum caso bom, né? Eu não consigo ainda ser indiferente a tudo que chega até mim. Os dias que eu vou para a casa de acolhimento, eu saio arrasada, mas com aquela sensação assim, eu estou fazendo diferença na vida deles, e eu acho que nós, enquanto rede de proteção à criança e adolescente, a gente não pode perder isso, né? Eu acredito que a gente tenha que acordar e adormecer com essa função de nós temos essa possibilidade de protegê-los e proporcionar para eles, né, o que realmente é de direito. Então, acho que era isso. Letícia, quando a Marcília e todos que estão nos assistindo, todos nós que somos atores, né, da rede de proteção da criança e adolescente, a gente tem uma paixão por isso. E eu não digo aquela paixão que a neurociência explica que dura 2 anos, né? Eu falo que ela dura o tempo que a gente permanecer na função e quando estamos fora dela, porque a gente aí ocupa aquele espaço da sociedade, de cidadão mesmo, olhando para isso. E você tocou num ponto muito importante, que o ECA veio fazer com que olhássemos para isso, na verdade. Não foi o ECA, mas eu acredito que agora, mais do que nunca, Marcília também, vocês podem me corrigir ou acrescentar, é o momento de humanizarmos todas as nossas ações. Né? Não dá mais para sermos seres isolados, não dá mais para construir uma ponte sendo pedreiro, engenheiro, arquiteto sozinhos. Né? Cada um de nós, nessa rede de proteção da humanidade, somos relevantes para a construção de um caminho melhor, de um futuro melhor. Então, a palavra é a humanização de nossas ações. Não é vergonhoso de forma alguma, eu falo, eu tenho uma experiência, já vou para 21 anos de Ministério Público, um promotor de justiça talvez falar de amor, de afeto, de empatia, de escuta, né? De escutatória, como diz Rubem Alves, aprender a escutar o outro, alteridade, igualdade, não é? Equidade, não só igualdade, mas equidade. O ECA tem essa essência, o ECA tem essa bandeira, e ela é essencial na construção dessas pontes. E uma pergunta aqui em específico, a gente já está caminhando para o final, para a Letícia. O isolamento, então, afastou a nossa criança, o nosso adolescente dos espaços de proteção.
né? E trouxe uma agravante também, a gente sabe que se nós adultos, que temos alguns recursos psicológicos, né, ou pelo menos um entendimento um pouquinho maior, para lidarmos com as nossas questões emocionais, emoção também é uma palavra do momento, né, e a gente não pode desconsiderar isso é muito importante, porque quando aplicamos qualquer medida de proteção, seja para adolescente em conflito com a lei, seja para criança e adolescente em situação de risco, que não só o conflito da lei, é preciso que cada uma dessas medidas de proteção, elas sejam personalizadas, elas sejam especiais. E todos os atores da rede falarem num único canal. O meu sonho de consumo é que nós criássemos um espaço único quando nós formos atender uma criança e um adolescente em situação de risco, seja por ação ou omissão sua, seja por ação ou omissão da família ou do Estado, que todos nós falássemos ao mesmo tempo e víssemos o que estamos fazendo. Então, o fórum, a delegacia, os espaços do SUAS, o Ministério Público, o CMTCA, o Conselho, os nossos bravos conselheiros, né? Todos nós tivéssemos olhos para ver aonde estão as falhas das políticas públicas, o que precisa ser fomentado, estando aí o Conselho Tutelar e o CMDCA como dínamos também desse fomento das políticas públicas, mas todos nós também com esse olhar voltado para que o nosso executivo, seja em nível estadual, seja em nível federal, municipal, sejam concitados a elaborarem novas políticas públicas diante de novas necessidades ou mesmo cumprirem aquelas que não estão sendo cumpridas de fato. Há uma legislação muito recente, 2016, que é o Marco Legal da Primeira Infância, né? É uma lei extremamente importante, Lei 13.257, de março de 2016, que traz esse olhar para a necessidade da criança e do adolescente brincarem, serem estimulados culturalmente, serem educados emocionalmente. Então, Letícia, na sua experiência prática, nesse momento em que os espaços de proteção estão fechados, como identificar, se nós não estamos olhando, nós atores, sinais de abuso, de violência, de qualquer forma, situação de risco? Então, eu acredito que é importante que, assim, o comportamento de uma criança, ele muda. Ainda mais se você estiver passando tempo com essa criança, vai mudar. A criança vítima, seja de violência física, psicológica ou sexual, altera o comportamento dela. Às vezes, se ela era mais calma, ela se torna um pouco mais agitada. Se dormia um pouquinho melhor, passa a dormir um pouquinho pior. E uma coisa que tem acontecido muito, os pais têm que se atentar muito, porque às vezes não é uma violência sexual diretamente, eu não tenho uma pessoa manipulando a genitália do meu filho, mas eu tenho um celular, eu tenho um tablet, né? Eu tenho um computador, e existem canais que você começa a ver uma coisa, daqui a pouco vem outra, né? Então, assim, essa criança começa a ter acesso diretamente àquilo que não está no desenvolvimento considerado normal. Então, assim, qualquer alteração nesse comportamento, é importante que a gente, enquanto cuidador dessa criança, seja pai, seja ou até mesmo os irmãos estão ficando mais tempo, os irmãos mais velhos, né? Ou até mesmo aquela funcionária que passou a ficar um pouco mais tempo ali, perceber que o comportamento dessa criança ele vai ficar diferente, né? Começa até mesmo a manipulação do corpo. É importante que a gente converse com as nossas crianças. Não existe mais aquele tabu de dizer, a escola vai ensinar. Não tem como, a escola não vai ensinar, né? É importante você conseguir conceber também que ele precisa ter autonomia. Alguns pais não compreendem a necessidade e a importância da autonomia. Eu deixo meu filho com o celular e eu digo para ele o que ele pode assistir ou não, e a partir do momento que vem algum conteúdo, se eu dei autonomia para o meu filho compreender que ele tem acesso ao que é importante, ele vai conseguir trazer isso para mim como não sendo importante. Então, o nosso papel enquanto cuidadores, não vou colocar pai e mãe, porque existem até mesmo teorias que apontam que a criança precisa de apego, de afeto, não necessariamente um laço sanguíneo, mas um laço afetivo.
Então, assim, esse cuidador que está ali com essa criança e adolescente, a partir do momento que eu demonstro para ela até onde ela pode ir e o quanto eu estou preocupada com a segurança dela, essa criança vai estar num ambiente propício para se desenvolver bem, né? Então, o que foge desse desenvolvimento do normal, a gente tem que se atentar, né? Muitas vezes chegam para mim, aqui não, mas no consultório, então, tá roendo as unhas, tá arrancando o cabelo, começou a fazer xixi na cama, ou até mesmo... E daí demora muito tempo para procurar o atendimento, né? E daí nisso já aconteceu muita coisa. Então, assim, a gente que está ali à frente com essas crianças e adolescentes, a gente percebe. É só olhar. Então, eu foco muito nisso. O nosso olhar, a sensibilidade do olhar, estar ali presente para o que está acontecendo, você vai conseguir perceber que tem alguma coisa que não está indo bem. E assim, os nossos canais daqui, eles estão funcionando, né? Então, tem como pedir ajuda, sim, tem como ligar, tem como pedir uma visita, tem como agendar um atendimento psicológico, né? Nós estamos aqui, né? É o que a gente fala, fique em casa porque a gente está aqui por você, mas em alguns momentos não fique em casa, procure ajuda, porque se ficar muito em casa, pode ser que seja um momento tarde demais, porque a partir do momento que rompeu algo no desenvolvimento dessa criança, as consequências, infelizmente, são muito ruins. Aproveitando esse gancho que a Letícia apontou aqui, e aí eu vou dirigir a próxima pergunta à Marcília, e como ela disse, como nós temos vários atores aqui na rede, então isso vai ser também como um espaço para criatividade. Se a gente precisa se humanizar cada vez mais e mais e mais e mais e mais, a gente precisa agora ser cada vez mais criativo, né? Então, pensando que a ciência ainda não nos apontou uma segurança de quando, de fato, nós estaremos livres dessa doença e que não é possível perpetuar por muito tempo o isolamento, é possível criar caminhos para um isolamento responsável, mas os serviços essenciais não podem ficar parados. Até tem uma pergunta aqui, se o NUP, são os núcleos psicossociais das varas da infância e juventude, se eles não deveriam atender pessoalmente. Então, só pontuando aqui, Marcília, depois você me responde quais seriam as suas sugestões e quais providências você criou com a sua rede. Aqui em Vilhena, em contato com o Rafael, que é o nosso secretário de assistência social, mesmo a Letícia, a Lorena, coordenadora do CREAS, e tantos outros, porque agora nós temos vários grupos de WhatsApp para nós nos falarmos, né? O pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a Coordenação Regional de Educação, o CNDCA, Conselho Tutelar, a própria delegada, a própria juíza, a Defensoria Pública, sobretudo aqui na rede socioassistencial, nós temos um protocolo, né, no município de contingência e protocolos sanitários para a execução de serviços essenciais. Então, toda a nossa rede, salvo aqueles atendimentos, sobretudo os serviços tipificados do SUAS, que demandam atividades em grupo, coletivas, eles não estão sendo executados, mas as visitas técnicas, atendimentos psicológicos, a própria estrutura da Secretaria de Assistência Social, do CRAS, do CREAS, conselhos tutelares, CMDCA, Ministério Público, todos estamos aqui. Estamos aqui, não estamos de portas abertas, recebendo várias pessoas, mas recebemos com medidas sanitárias e estamos recebendo todos, inclusive o CREAS, para cumprimento de medida em meio aberto, vai monitorar os adolescentes que estavam em cumprimento de medida. Eles não irão prestar o serviço, mas receberão toda a proteção para que o caráter pedagógico das medidas sejam atendidos e combinado já com a juíza, com a defensora pública. Se esses meninos, ao final, se verificou que eles cumpriram as atividades, assistiram os vídeos que lhes foram mandados, estiveram lá com a família, foram inseridos em programas assistenciais do município, se ele não reincidiu nesse período, nós vamos olhar então que o caráter socioassistencial, o caráter pedagógico da medida foi cumprido. E aí a gente vai até arquivar esses procedimentos, se não forem atos infracionais reiterados, enfim, tudo mais, avaliar caso a caso.
E aí aqui então fica a criatividade, como a Letícia disse, não é para ficar trancado, mas nós podemos sair porque os órgãos, os serviços essenciais da rede estão funcionando. O que você me fala, Marcília? De fato, aqui em Paraná também a gente tem essa realidade, né? O Conselho Tutelar tem feito vários atendimentos, inclusive presenciais, porque, como disse, o Conselho Tutelar ali está na linha de frente, e havendo notícia de criança ou adolescente em situação de risco, inevitavelmente ele tem que comparecer na família para evitar o dano, né? E se for necessário, inclusive, fazer o acolhimento institucional. Existe todo um protocolo aqui para receber essa criança e adolescente lá na casa de acolhimento, de isolamento inicial, isso trabalhado junto com a equipe técnica, que é muito difícil também, principalmente se tratando de adolescente, manter esse isolamento hoje, né? Então, a equipe técnica tem trabalhado isso muito profundamente aqui nas casas de acolhimento, e o serviço é essencial, como a doutora Yara ressaltou várias vezes, ele não pode parar, o Ministério Público também está fazendo os atendimentos aqui em Paraná. Em relação ao NUPS, ele continua atendendo, aqui o núcleo continua atendendo aos casos mais urgentes, especialmente crianças e adolescentes que estão acolhidas, né, e tem a situação da excepcionalidade do acolhimento, então nós precisamos cuidar com esses prazos processuais, essas situações. Eles têm feito os atendimentos, na maioria por videoconferência, no que é possível, porque a gente sabe que tem que manter algumas medidas, mesmo que não é possível, eles têm procurado de outra forma fazer esses atendimentos, que a gente não pode parar e buscar realmente as ferramentas, os instrumentos que estão à nossa disposição, para que a gente possa realmente, tanto no que se refere às medidas de proteção em razão da sua urgência, quanto nas medidas socioeducativas, que tem a situação também, como a doutora Yara ressaltou aqui muito bem, do caráter educativo, né? Então, quer dizer, se o fato aconteceu a semana passada, e aí você vai aplicar uma medida socioeducativa daqui 6 meses, que tipo de, que isso vai causar no adolescente, né? Realmente vai cumprir a sua finalidade socioeducativa, né? Se passado tanto tempo, daqui a pouco ele não sabe nem mais pelo que ele está respondendo ali na infância, né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, a gente tem utilizado muita liberdade assistida, nesses casos, com acompanhamento que é possível, nas medidas sanitárias, acompanhamentos à distância, também é uma medida que a gente tem observado aqui, que pode surtir um efeito e que pode ser instrumentalizada mais facilmente. Então, as soluções vão sendo locais e a gente vai trabalhando com o que a gente tem, né? Essa é a questão da proatividade que eu disse. A gente trabalha com os instrumentos que estão à nossa disposição e tenta criar algo novo nessa situação excepcional que ninguém nunca passou por ela. Então, é o nosso momento realmente de sermos protagonistas, né, dessa nova situação, envolvendo toda a rede, toda essa engrenagem, que é muito importante que, como disse a doutora Yara, que ela esteja unida no interesse só. É muito interessante, inclusive, porque embora as crianças e os adolescentes não estejam em sala de aula, há uma só voz aqui no Estado, e esse é o entendimento também do Conselho Estadual de Educação, né, dos conselhos municipais, todos estão recebendo atividades pedagógicas, né, ou escolares não presenciais, sejam mediadas por tecnologia ou atividades impressas, né? Cada município concebeu a sua rotina e a rede estadual também concebeu e criou uma rotina. Então, é fato, mais uma vez, os nossos adoráveis, bravos, maravilhosos professores estão não fisicamente com seus alunos, mas virtualmente com seus alunos, né? E ainda que eles não estejam sincronizados aí nas aulas síncronas, nos grupos de WhatsApp, Instagram, enfim, pelos meios tecnológicos, algumas crianças e adolescentes estão recebendo material impresso. Então, cabe também à escola, ao professor, verificar da ausência dessa família, desse aluno nesse espaço, seja mediado pela tecnologia ou de recebimento de material impresso, averiguar o que está acontecendo. A minha orientação é que, neste momento, embora a gente fale de evasão escolar, não vamos falar de reprovação, nada disso, mas nós vamos falar de vinculação do aluno com a escola. Esse é o objetivo dessas atividades, para que a escola permaneça viva, como a importância tem o oxigênio em nossa vida, deve ter a educação em nossas vidas, sobretudo de nossas crianças e adolescentes. Então, o objetivo dessas atividades não presenciais, mediadas ou não pela tecnologia, ela tem, acima de tudo,
manter a vinculação do aluno com a escola e ser espaço de escuta. Então, também o professor olhar para essa ausência, não para punir a mãe, o pai, o responsável, que cuide dessa criança ou adolescente. Fala-se sim em evasão, mas não em punição, em acolhimento, em escuta, em olhar, porque agora a questão ela é de adoecimento mais intenso dessa família. Se a gente tinha uma evasão escolar pela omissão, agora talvez mais ainda pelas dificuldades que essas famílias vivenciam, dificuldades econômicas, convivência conflituosa, porque está todo mundo em casa agora. E a orientação, há muitos anos que a gente tem aqui, até não sei, talvez é uma prática muito interessante. Aqui nós temos 2 conselhos tutelares e a minha orientação é que os conselhos dividam as escolas do município entre si. Então, cada conselheiro é conselheiro de uma escola. Então, qualquer dificuldade para encurtar este caminho na rede, a escola fala direto lá no WhatsApp daquele conselheiro e ele já vai em tempo real naquela casa, ele está sumido. Esse aluno tem muita dificuldade. Agora, se ele está sumido, essas dificuldades podem ter se intensificado. Então, a minha sugestão é que os conselheiros tutelares dividam as escolas do município entre si, se apresentem à direção da escola, ao corpo técnico, falem, olha, esse é meu telefone, é um telefone funcional, um e-mail, e me reportem todas as dificuldades para que juntos a gente alcance esse aluno e veja se ele está livre de situação de risco. E aí, inclusive, essa questão do conselho tutelar estar lá para ver se tem alguma lesão, mutilação, que é uma dessas perguntas que nos vieram aqui sobre automutilação, ideação suicida nesse período. Então, essa é uma ferramenta também de fácil comunicação. O que você pensa, Marcília? Com certeza, Yara, eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho que tendo esse acompanhamento do Conselho Tutelar e ele se fizer presente agora nesse momento é muito importante, porque nós precisamos criar canais de comunicação. Né? A pandemia, infelizmente, quebrou alguns, né? Mas nós temos outras possibilidades, então nós precisamos criar esses novos canais para que a gente possa alcançar essa finalidade de proteger essas crianças e adolescentes que, nesse momento, estão dentro das suas residências, né, e podem realmente estar sofrendo algum tipo de violência. Então, eu acho que toda a ideia é válida e acho que é importante também que os municípios, eles se comuniquem. Nós temos experiências, né, como a doutora Yara acabou de dizer aí, experiências em Vilhena, nós temos experiências em Ji-Paraná, nós temos várias experiências em Porto Velho, em Pimenta Bueno, então é muito importante, inclusive, aí eu acho interessante que as associações, né, nós temos a associação aí dos conselheiros tutelares, né, que eles promovam essa publicação de boas práticas, né, essas boas práticas que acontecem em vários municípios para que a gente possa replicar. Então, na verdade, é uma ótima oportunidade para a gente poder implantar esses mecanismos que forem adaptáveis nas nossas cidades, nas nossas comarcas, e a gente vai poder adaptar isso e criar mais canais de comunicação, e aí a gente pode alcançar melhor todas essas situações aí que nós estamos discutindo. Nós já estamos caminhando aqui para o final, meninas. Eu acho que teríamos tanta coisa para falar, mas como a Marcília pontuou, é um momento de reinventarmos nossas atitudes, né? Eu falo que elas são disruptivas. Coisas velhas, não digo velho, coisas que não servem mais serão guardadas e coisas novas surgirão, ou outras coisas que estão em uso e efetivas se fortalecerão. Então, eu vou passar um minutinho aí das considerações finais, Letícia, depois na sequência Marcília. Bom, agradecer a presença de todo mundo, a oportunidade. Meninas bonitas, obrigada pela oportunidade. Contem comigo sempre, né? E eu acredito que a gente teria realmente muita coisa para ficar falando, mas as pessoas terem acesso do quanto que estamos aí disponíveis, acho que já é um bom caminho, né? De termos essa comunicação mais acessível a eles. Então, é isso. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, Letícia, e é sempre uma alegria tê-la na minha vida, na vida da nossa cidade. Eu sei do trabalho que você faz aqui, a gente sente o seu trabalho.
a gente não vê, a gente sente. Obrigada de coração. Marcília. Bom, eu agradeço também, foi uma excelente oportunidade. Eu conheci a doutora Letícia e pude perceber o quanto ela é atuante aí na cidade de Vilhena. Fico feliz por essa dupla dinâmica aí, a doutora Letícia, a doutora Yara, como disse, é referência aí na infância. Muito dessa paixão pela criança e adolescente, ou pela área, eu devo também à doutora Yara, que ela sempre falou com muito entusiasmo e brilho nos olhos. Isso realmente chama a atenção de todo mundo, é visível o quanto ela é entusiasta, o quanto ela acredita. E nessa área nós temos, sim, e a Letícia falou muito sobre isso, nós temos, sim, algumas dificuldades, nós temos algumas decepções, nós temos algumas frustrações, mas eu acredito que todas as experiências positivas que nós temos, cada adolescente, cada criança que a gente consegue, cada adolescente vítima que praticou ato infracional, que a gente consegue recuperar, cada criança que a gente vê que está indo com uma família, que conseguiu uma família substituta ou que conseguiu realmente entrar novamente na sua família natural, que a família se restabeleceu, é uma imensa alegria e apaga todas as outras frustrações que a gente possa ter nesse momento. E a gente tem realmente muitos desafios. O Estatuto da Criança e Adolescente ainda precisa ser implementado em muitas coisas e a gente tem muitos e muitos obstáculos de ordem financeira, necessita-se muito de capacitação dessa rede de atendimento, mas e um grande desafio também é a própria atuação em rede, né? Eu acho que a gente precisa, e a doutora Yara falou muito sobre isso, sobre solidariedade, sobre humanização. Nós precisamos carregar isso com a gente para que essa rede realmente funcione bem. Obrigada a todos vocês, obrigado quem está assistindo, quem é aqui do Sistema de Proteção de Garantias de Direitos aqui de Paraná, que está assistindo, conselheiros tutelares, SEMAS, pessoal da educação, colaboradores aqui do Ministério Público, obrigado pela presença e pela participação. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu acho que é interessante que nós tenhamos outras para discutir, trocar outras experiências, isso é muito válido, enriquece muito, muito, muito a nossa atuação todos os dias. Obrigada. Marcília, você é um orgulho para mim, viu? Eu sou muito grata por tê-la comigo e sei do trabalho que você faz. Eu gostaria de deixar um abraço, assim, mas bem apertado para toda a minha rede também que está aqui, todos os meus parceiros com quem eu divido minhas angústias, que me viram crescer aqui como promotora da infância e juventude. Estou aqui há 15 anos, fazendo este mês, aqui em Vilhena, e muitas histórias, operações pela madrugada com a delegada, com o conselho tutelar, muitas aventuras, muitas histórias, um crescimento pessoal por trabalhar nessa área que realmente é desafiadora e que precisa de tanto empenho nosso, de todos nós. É preciso que a gente desconstrua ideias tão limitantes, que criança e adolescente não é importante, que brincar não é importante, que a gente não pode falar de amor, que na verdade esse é o grande remédio para a nossa existência, é amar, é compreender, não o amor romântico, mas o amor humano, né? Que faz com que nos olhemos uns aos outros como seres de perfeição e seres de defecção. Essa é a grande essência da nossa existência, mas tão complexa ainda para alcançarmos. Por isso que precisamos discutir, debater tanto, porque as leis ainda não conseguem chegar nos nossos corações. Mas é muito bom ver profissionais como vocês, tão apaixonadas, amorosas, envolvidas, e tanta gente participando da nossa live aqui. E tem um livrinho que eu gosto muito de indicar a leitura, Fernão Capello Gaivota, de Richard Bach. E há uma frase que me marcou muito, foi um colega do MP que me deu assim que eu passei no vestibular para a faculdade, o Dr. Ivanildo de Oliveira, me entregou esse livro e falou: leia. E eu nunca mais me esqueci dessa passagem. Vê mais longe o pássaro que voa mais alto. A chuva, a tempestade, as trovoadas, as infinitas dificuldades, as nossas limitações, os nossos defeitos, imperfeições, às vezes nos impedem de voarmos aqueles voos que tanto almejamos e sonhamos. A gente cai, a gente
se machuca, mas é sempre importante lembrarmos que temos asas e que é preciso voar. Nunca parar de batê-las, ainda que estejamos cansados, paremos, descansemos e retomemos o nosso voo. Muito obrigada de coração a toda a família MP, a equipe do GAINF, Dr. Marcos, muito obrigada e espero estar com vocês em outras lives. Live ao vivo, de verdade, assim, ó, para pegar e abraçar e dar um beijo bem gostoso. Muito obrigada e até a próxima. Fiquemos com Deus e que venham mais 30, 60, 90 anos para a melhoria contínua da vida de nossas crianças e adolescentes. Até mais. Tchau.